Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, namastê. Prazer estar aqui com todos vocês. Só me desculpe um pouco, eu estou um pouco rouco hoje, estou um pouco gripado, tá? Então talvez vocês notem alguma diferença, vou zoar muito com vocês hoje, tá? Mas a gente vai fazer o possível para fazer um trabalho à altura de vocês. Bom, ontem nós deixamos claro como tudo aconteceu no final do ciclo atlântico, das grandes guerras e da grande catástrofe geológica que precedeu as guerras e finalizou o período kármico na Atlântida. Bom, o que acontece? Vamos supor, todo um planeta, toda uma civilização kármica, ela é kármica, nada acontece. Eu já disse para vocês que existe vários projetos kármicos. Existe o projeto kármico individual, de cada pessoa que está aqui. Existe um projeto kármico de uma coletividade, de uma região, de um país, de um povo, de uma cultura. E existe um karma que nós chamamos de planetário. Ok? Tá? É como nós aqui. Se lá no Oriente Médio os caras começam a fazer guerra, tal, pá, é um karma daquela região. Eles plantaram e eles estão colhendo, né? Suas religiões, seus conflitos, tudo naquele localizado ali. O karma individual é aquele karma que o indivíduo toma, né? Ele pode falar, vou sair daqui, não quero ficar no meio dessa merda, vou lá para o Brasil, que tá paz e amor, carnaval, futebol, sabe? Ou criar um ódio e ficar na guerra, ficar no conflito, né? Tudo é possível. E tem aquele karma que você não consegue escapar, que é o karma planetário. Se cair um asteroide na Terra, rala o planeta inteiro. Você está me entendendo? Então essa é a diferença entre esses três níveis de karma. E no projeto Atlante, né, a civilização Atlante, ela passou por todos esses processos, pelo chamado karma individual, o karma de uma coletividade, e depois findou com o karma planetário, onde praticamente toda a civilização foi extinta. Então o que isso significa? Né? O que isso significa em grande escala? Vamos pensar no seguinte detalhe. Nós temos que pensar em duas dimensões. Deixa eu fazer o... Né? Então, a superfície da Terra, os espíritos encarnados, e vamos pensar no plano astral. Bom, vamos supor que a Atlântida tivesse... Vamos só supor que a Atlântida tivesse 6 bilhões de habitantes na época. Ninguém sabe o número exato de quanto tinha lá. Encarnados. Tá? Muito bem. Se você causar uma catástrofe planetária, acompanhe comigo o raciocínio. Você vai mandar para o espaço, para fora da matéria, não só para a superfície, mas para cá, bilhões de almas. O que você vai fazer com essas almas? Como o projeto é um projeto extremamente organizado, tudo é muito organizado, bom, aconteceu a mesma coisa aqui. Na década de 60, 70, eu saí do corpo. Muitas vezes eu fui levado para cidades astrais totalmente vazias. Mas cidades gigantescas, não tinha uma viva alma naquela cidade. E o meu mentor que me levava, né? Eu questionava, mas para que serve uma cidade totalmente vazia? Com milhões de moradia e vazia. A ideia era a seguinte, né? Tudo estava projetado para um apocalipse na década de 60. Então essas cidades foram construídas muito antes da década de 50. Elas eram construídas para desencarne em massa, para receber espíritos em desencarne em massa. Quando você desencarna milhões de pessoas ao mesmo tempo. Onde você vai botar tudo isso? Imagina a zona. Imagina os espíritos revoltados, tal, você controlar toda aquela massa de gente. Não é uma operação tão simples. Então, lá na Atlântida, com certeza, eles estavam preparados para receber
uma leva maciça de espíritos após a morte. Vocês se lembram quando vocês assistiram o filme Nosso Lar? O Nosso Lar é uma situação que acontece entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, naquele intervalo. O André Luiz morre ali. Vocês vão ver que tem uma cena que o pentor da cidade astral está falando que vai haver um desencarne em massa na Terra por causa da Segunda Guerra Mundial e vai ter muito trabalho para resgatar esses espíritos e alocá-los no mundo astral. E não é só alocar o espírito, você tem que cuidar do espírito. Não é uma questão só de eu levo para lá, mas tem que cuidar, tem que tratar, tem que abordar ele. É uma operação que exige muito trabalho e muita gente trabalhando. E nesse caso você não pode ter coisa eletrônica. Você está entendendo? Não adianta o Djar, tal. O Djar é o coordenador. Ele é uma máquina, mas agora você vai ter que ter gente. Olha a foto aí. Bota a foto aí da Segunda Guerra Mundial. Eles recebendo espíritos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver se você encontra isso aí. Então você tem uma quantidade muito grande de espíritos nas cidades astrais preparada para o desencarne em massa. Tá? Então nós temos a primeira fase. A primeira fase, você tem uma catástrofe planetária e bilhões morrem. Essas pessoas, elas são resgatadas e levadas para as cidades astrais. É uma operação que vocês não imaginam a complexidade. Quanta gente... os próprios espíritos mortos vão ajudar no trabalho, mas nós vamos ter que ter uma operação interestelar. Porque é mais gente morrendo do que gente para trabalhar, para recepcionar esse pessoal. Então a gente pede ajuda para a federação, e a federação vem com raças humanas, certo? De outros mundos, para trabalhar nessa operação. Que essa é a primeira fase. Oi? Aí, essa é uma história muito interessante dessa imagem, do resgate de espíritos, trazidos por mortes. Tem judeu ali, muito, aqueles desencarnes em massa, nas câmaras de gás, tal, o sofrimento, como que você vai recepcionar todo mundo no plano espiritual, no plano astral. Bom, agora você vê, a Segunda Guerra Mundial, ela demorou praticamente 6 anos para matar 60 milhões de pessoas. Então, todo dia tinha centenas, milhares de mortos, todo dia centenas de milhares de mortos. Tá? Mas agora, o que é uma guerra nuclear que em uma semana você desencarna milhões, bilhões? O trabalho é muito mais intenso, é muito mais complicado. Então você lota rapidamente as cidades, mas não é só lotar. As pessoas vão acordar aqui, elas vão... E muito da superfície umbralina se constrói muitas cidades aqui também, tá? Que astral, você vai reunir esse pessoal aí. Então, primeiro período é fazer um resgate das almas. Você resgata as almas. Você vai ter um período para essas almas acordarem, ou semi-acordarem. Aí nós vamos ter que fazer uma separação, o famoso juízo final, a separação do joio e do trigo. Quem são aqueles espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais tranquilo, não tão revoltado, que você pode sentar e conversar com ele, e aqueles espíritos filha da puta, que não se conformam com nada, só quer confusão, quer brigar, porque não aceita nada. Então as pessoas têm que ser separadas. Para as terapias ser diferente, para os tratamentos serem diferentes. Então a primeira separação do joio do trigo é aí. É o comportamento do indivíduo após a morte. Como ele está aceitando toda uma transição, toda uma transformação muito rápida do seu mundo e da sua realidade. Tá? Então tudo isso é a história de Atlântida. Tá? Eu assisti o filme de Atlântida. Eu sei como é que foi Atlântida no final. Em vários níveis. Foi mostrado. Graças a Deus eu aprendi muito. Eu vi a guerra, eu vi as armas utilizadas. Eu vi o campo de guerra na Atlântida. Porque muitos sobreviventes lutavam ainda. Demorou para a guerra acabar. Não foi uma coisa assim. Se destruíam cidades inteiras, mas e o ódio entre as pessoas, e o ódio entre as nações? Os sobreviventes continuaram lutando até o uso de armas finais. O uso de armas e até
o período da catástrofe, que a catástrofe não foi logo após a guerra, ela demorou uns anos ainda para depois vir uma catástrofe geológica. É complicada a história lá. Temos muito tempo de guerra ainda, né? Até o grande juízo final catastrófico geológico. Bom, aí essas almas, elas passaram anos no plano astral, anos, não é questão de meia hora, uma semana, não. Elas passaram anos sendo estabilizadas, certo? Sendo preparadas para uma grande transmigração. Eu quero que vocês entendam que são milhares de planetas que receberam almas atlantes. Não é um ou dois. Não é só um chupão que vai levar todo mundo. Não. Os estágios evolutivos de cada alma são muito diferentes. Mesmo estando num projeto planetário juntos, em conjunto, as almas são muito diferentes umas das outras. Né? Você tem pessoas boas, mas você tem pessoas que são muito ruins, cara. Tem um karma muito pesado. Né? Elas não são flor que se cheire, não. Demora muito para essas almas se assentar num nível de espiritualidade mais elevado. Então, milhares de planetas e milhares de projetos, já muito antes do Apocalipse, já estavam sendo preparados. Você sabia, antes da pessoa desencarnar, para onde ela ia levar? O Djar tinha toda a ficha. Porque o Djar tem toda a ficha do cara. Não é eu que chego e falo, você vem para cá, você vem para cá. Saca? Não é eu que decido. Quem que decide onde vai quem? O Djar sabe todo o passo de cada um. É uma lei cósmica, já é uma lei universal. Não é eu, você ou uma comissão que vai decidir quem vai para quem, porque é uma lei maior. É só seguir a lei, acabou. Que não é uma lei que só existe aqui na Terra, ela existe na galáxia. Os espíritos estão vivendo experiências galácticas. E aí, eles seguem leis galácticas. Muito bem. Aí, muitas almas, aquelas que estão, vamos supor, mais densas, aquelas que não tem conversa com elas são, vamos supor, apagadas, elas adormecem e são transportadas inconscientemente para outros orbes. Para posterior reencarne nesses outros orbes. Tá ok? Muito bem. Essa é a primeira linha. É a coisa ruim mesmo, que para você lidar com eles é coisa muito difícil. Eles querem brigar com você, querem sair quebrando tudo, sabe? É gente que não se conforma, tal. Então é difícil, você nem tem diálogo com eles. Agora, aquele grupo de espíritos que já aceitam, vão aceitar. Então a eles é dado o privilégio de se prepararem para a transição. Inclusive para o transporte. Né? Nós mostramos os mundos para eles, mostramos filmes dos próximos passos que eles vão dar em outro mundo. E que o melhor seria eles entenderem que o próximo passo para eles seria continuar uma experiência evolutiva dentro dessas características. Tá? E eles aceitam isso, eles entendem isso. Então não tem nada de violência, não tem nada disso, eles vão embarcar numa espaçonave e eles vão ser transmigrados para os planetas conectados com o estágio evolutivo deles. Eles vão ser recebidos no astral do planeta e depois as suas encarnações serão preparadas naqueles mundos. E o projeto continua. A mesma coisa aconteceu na Terra. Nós recebemos espíritos de várias partes da galáxia, ou de milhares de partes da galáxia. Nós não recebemos só de um planeta, de um lugar. Por isso que as pessoas são muito diferentes aqui umas das outras. Embora tenhamos mesmas vestes, né? Mesmos corpos fixos, mas na consciência as pessoas não são iguais. Elas não estão em mesmo estágio. A gente mistura um pouco para ver se um arrasta o outro, se um impulsiona o outro, se nessa vivência conjunta as pessoas possam crescer conjuntamente. Tá? Tanto aquele que ensina quanto aquele que aprende, ambos crescem nesse processo. Então, essa separação do joio e do trigo não é só você é bom ou você para cá. Não, existe, vamos supor assim, centenas de portas. Cada um vai ser, vamos assim, separado de acordo com o seu grau de consciência
que o Djar sabe muito bem qual que é, porque ele acompanha 24 horas por dia, o que está dentro do indivíduo, o que está no coração do indivíduo, o estágio evolutivo em que ele se encontra, e preparar o próximo passo mais adequado para cada um. Né? Tem almas que irão ficar aqui e irão reconstruir a nova fase. Reconstruir a Atlântida. Né? Reconstruir o planeta numa nova era, na era da luz. Então, essas operações elas demoram às vezes mais de 100 anos para se cumprir tudo. Tá? Não é uma coisa tão simples. Porque o planeta Terra, que para ser limpo depois, ele não foi limpo em 10 anos. Ele demorou. A fase de reconstrução da Atlântida, após o grande desastre e pós o grande dilúvio, o planeta demorou mais de 50 anos para se restabilizar. E aí você ter realmente uma chegada em massa de almas para inaugurar a Era da Luz. Tá? Então o período de transição foi muito sofrido para as almas que foram construir o planeta, estava arrasado. Muita poluição radioativa. É um processo de, se não tiver ajuda dos ETs, não limpava o planeta. Ia ficar 10 mil anos aqui. É como a gente fala, né? Você tem uma explosão nuclear, você demora anos para limpar a radiação do lugar. Né? E outra, 100 anos, às vezes com 1000 anos ainda tem radiação. Né? Provavelmente Hiroshima tem lugar, se você mexer lá, você acha radiação. Né? Vocês se lembram daquele Césio 137 aqui no Brasil, que a gente, aqui em Goiânia? São 100 gramas de urânio. Acho que havia umas 100 gramas só de Césio. 100 gramas não é nada, uma caixinha de nada. Nós tivemos que demolir o quarteirão inteiro, um quarteirão quadrado inteiro, em volta daquele ferro velho. Presta atenção. E 2 metros de terra abaixo do solo foi retirado e levado tudo para um lugar que está hoje cercado, concretado e tem guarda 24 horas lá. Olha a merda. Por 100 gramas. Olha quanto gasto, quanta destruição, e você vai ter que ficar guardando aquela merda, senão vai gente lá pega lixo radioativo e espalha por aí. Certo? Os terroristas adoram, né, ir lá pegar esse lixo radioativo e espalhar. E vai durar por 1000 anos aquela merda. Você está entendendo? E porque a gente não tem tecnologia para hoje para eliminar material radioativo. Né? No futuro a gente vai ter. Né? Fazer uma transição para a radiação dele, cabe, não tem problema nenhum. Mas hoje a gente não tem. Então você imagine a Atlântida, né? Fazendo uma guerra total, com armas nucleares sofisticadíssimas. Então você tinha muita poluição planetária. Certo? Você teve que reestruturar o planeta, teve que ter todo o acordo com a Federação, os ETs descer, fazer uma limpeza planetária, esperar os oceanos se estabilizar, os vulcões se estabilizar, porque foi muita sujeira para a atmosfera. A catástrofe geológica não é uma catástrofe tão simples. Para subir continente e descer continente, você tem que pensar no maremoto causado e você vai ter que pensar na quantidade de vulcões que entrou em erupção porque as placas quebraram e o céu ficou todo poluído. Quanto tempo demorou para a luz solar voltar? O Carl Sagan calculou o inverno nuclear aqui na Terra por mais de 100 anos. Para você ver o Sol de novo. Temperatura caindo abaixo de 0. Né? Não vendo a luz do Sol, as plantas não fazendo fotossíntese, quebrando toda a cadeia alimentar e quase com extensão em massa. Não é só o resultado da explosão da arma em si, é o day after. Né? É o que isso vai causar a nível mundial. Na atmosfera, na cadeia alimentar, no escurecimento da luz solar. Né? Por isso que existe um livro do Carl Sagan chamado Inverno Nuclear, que é as consequências para o planeta de uma guerra nuclear total. Né? Como o mundo ia viver, ia ficar depois do Holocausto. Quanto tempo o planeta ia demorar para estabilizar. Então a Atlântida passou por um regime assim. Bom, mas isso deu tempo para a gente, no plano espiritual,
fazer todas as transmigrações estelares possíveis e imagináveis. Ok? Então, basicamente, o planeta ficou com muito pouca gente na superfície. Só sobrevivendo quem estava nas arcas de Noé. Nas bases tiveram alimento por 4, 5 anos. Quando a atmosfera melhorou, eles puderam sair desses abrigos, começar a reconstruir em volta dele, mesmo com o céu ainda e demorando para ir, mas aí a ação dos extraterrestres ajudaram a minimizar este período que seria muito longo e ele foi reduzido. Né? Aí é o seguinte, nem todo mundo que foi na arca era gente santa também. Tá? Tem político fudido, pagou mais, sabe aquela coisa? Vocês se lembram do filme aqui, 2012? O filme 2012, né? Que no final só foi filha da puta para aquela arca? Só gente que pagou, comprou, político, só bandido, traficante de droga, com bilhões, que comprou os ingressos para ir na arca lá. Eu sempre falei depois do filme que era a arca dos filhos das putas, do sobrevivente. Né? Só sobreviveu o filho da puta. A parte mais podre do planeta sobreviveu naquelas arcas. Tá, isso, e seria assim mesmo se acontecesse hoje. Tá? Se acontecesse hoje. Porque quem iria num abrigo hoje? Quem tem dinheiro, quem tem grana, quem vai pagar para isso. Né? Entendeu? E na Atlântida certamente não foi tão diferente, não. Sabe? Certamente. Quem financiou o projeto, quem pagou a conta. Aí, com o tempo vai passando, naturalmente essas pessoas vão morrer. E aquela geração toda, pós-Atlântida, por exemplo, 50 anos depois do Apocalipse Atlântida, vai morrer todo mundo. Quem reencarna? Quem é filho daquelas pessoas depois? Aí o astral tem que decidir que alma que vai descer. Que é agora é o período da entrada da era da luz. Então há um período de transição, onde tem almas kármicas, e essas almas kármicas, elas não podem receber, né, aquilo que as outras almas kármicas não receberam. Né? Os discos não podem descer para um filho da puta, para um político desgraçado. Então vai ter que se fuder primeiro, vai ter que resgatar seu karma. Aí quando o planeta estiver livre da energia kármica, de todas as almas possíveis, aí você começa uma nova era da luz. Esse é o período da transição. Então isso demora muito. Tá? Então a gente pode pensar que a era da luz começa na Atlântida mesmo 100 anos depois do dilúvio. 100 anos depois da grande catástrofe. Aí você zerou toda aquela geração kármica e você tem espaço para só geração nova. E isso tudo transmigrado para as estrelas. Então, é muito importante que a gente entenda esse período. Ó. Por isso que eu não concordo com essas ideias de São Germain, morou na Atlântida e depois foi faraó no Egito. Para mim isso é uma das maiores bobagens que existe. Tá? Não tem lógica isso. Então você pega o fim da Atlântida aqui, tá? E você pega 8.000 anos antes de Cristo aqui, e você pega o ano zero. E aqui 3.000 antes de Cristo. Então veja bem, eu tive, depois que a gente mandou todo esse pessoal ruim embora para fora, pode ter certeza que foi do imperador, político, filho da puta, foi embora, tem que ir para outros planetas. Certo? Não tinha presidente, gente que vai buscar poder, gente que não presta. Na maioria. Um karma muito pesado lá atrás. Faz a guerra, papapá, manda nego. Sabe aquela desgraça toda que a gente já viu aqui na Terra. Então, aí entra na Era da Luz. Quem vai descer na Era da Luz aqui, geralmente é um grupo de espíritos muito mais avançado, que é o seu último estágio na matéria. Essa é a nossa discussão. Por isso ele acaba aqui. Quando ele acaba aqui, o planeta zerou seu astral. O planeta está com o astral, tudo isso aqui está 100% zerado. Mas só que a gente deixou todas essas construções, até hoje elas estão lá. Ninguém demoliu aquelas construções que os espíritos usavam no astral. Porque nós vamos usar ela para outro projeto. Vai chegar a alma, né? Então, quando todo mundo vai embora para o astral, olha, presta atenção, gente.
São 5.000 anos aqui, ó. É o tempo de uma civilização inteira sair do zero e chegar aos dias de hoje. Quem veio habitar esse período? Pode ter certeza que não foi nenhum Atlante. Porque esse período era muito primitivo. Então era outra elite de espíritos que foi trazido da galáxia e outros pontos para viverem experiências nesse período aqui. Todo mundo da Atlântica, que já era ruim, já foi embora. 2.000 anos antes. Transmigrado. Estão em outros mundos, vivendo experiências evolutivas. Nesse período, veio para a Terra muita gente. Poucos Atlantes viveram nesse período depois. Tá ok? E aí nós começamos uma nova civilização, totalmente com espíritos. Onde estava Saint-Germain? Se ele era no Egito, onde ele estava na Era da Luz, e onde ele estava, ele vai ficar ser primitivo, reencarnando aqui e tal, para depois voltar e ser faraó aqui? Não, eu não concordo com essa história, mas nem matando. Certo? Não há necessidade disso. Né? Então esses espíritos, eles vão... Olha, filhote. Eles vão continuar um projeto evolutivo e provavelmente Saint-Germain, todas essas peças, se eles existiram com realidade, eles estão aqui na época de Cristo para frente. Certo? Pagando karma como qualquer um de nós, na roda de Sansara. Posso ser faraó um dia, mas na encarnação seguinte eu vou lá embaixo. Ser plebeu e me lascar todo. Mas não é algo, né? Vem aquele puta, aquele avatar. Não, o mundo, quem manda é a federação, não são pessoas que mandam na Terra. É a Federação Galáctica. A Federação Galáctica é uma grande organização. É uma organização muito grande, complexa, tecnologias avançadíssimas, tá? E fim de papo. Todas as decisões são feitas por conclaves, existe uma lei escrita já. Essa lei não é violada. É uma lei galáctica onde os espíritos, quando vão para projetos planetários, existe uma regra para isso. Como ele vai descer, como ele vai atuar, como ele vai ser retirado, como tudo vai mudar. Isso é tudo projetado já. Como as consciências vão viver essas experiências. Né? Então por isso é muito difícil você achar que tem gente que fala assim para mim, Ilésio, eu vivi na Lemúria. Eu falei, porra, quando você viveu na Lemúria? De que jeito que você viveu na Lemúria? E aonde você estava quando tinha 4 milhões de pessoas na Terra aqui, né? Não tinha vaga. Né? É muito pouca gente. Né? Eu quero que vocês entendam que raramente você tem um espírito de 8.000 anos atrás hoje vivendo aqui conosco. Não tem a mínima necessidade nem sentido. Mesmo os espíritos que viveram na época de Cristo, quase não estão mais aqui hoje. São espíritos que já foram embora, já ascensionaram. Você vive 10, 20 encarnação aqui, cara, vai fazer o que aqui depois ainda? Você já aprende tudo que tem que toda a merda que você... Certo? As pessoas no astral vão acordando, depois da morte elas acordam. Elas acordam e passam por um processo de ascensão lá. Não precisa encarnar para ascensionar. Ninguém ascensiona quase em mundo físico. Dá uma olhada na Terra, você vai ver quem que ascensiona em mundo. Ninguém. Meia dúzia. Um pouco mais inteligente, um pouco mais ascensiona em plano físico. O resto, a maioria que é massa de manobra. Né? A maioria que é filósofo barato, eu falo. Aquele filósofo que lê um livro fica achando que é um filósofo. Né? Eu cobrando em torno de nada, né? Esses filósofos europeus aí é um pior que o outro, né? Porque são pessoas que não tinham essa espiritualidade, essa transcendentalidade. Eram filósofos materialistas. Né? Só a escola de filosofia da USP, né? Esses caras que ficam discutindo assim. Né? A cor branca do cavalo de Napoleão. Né? Deixa eu ver uma pergunta aí, Fia. Tá. Como era a vida dentro de uma arca da Atlântida? Você viu isso no filme que eles mostraram? A arca era muito tecnológica, tinha comida, água, existia muita briga lá dentro. Puta merda. O canibalismo, não, né? Assim também não. Mas existia muita tecnologia e, óbvio, existia muito conflito. Não, é impossível você trancar um monte de gente e achar que não vai ter conflito. Vai ter conflito e teve conflito. Tá?
Porque nem todas as pessoas que ali estavam, né? Atlântida tinha um problema. Atlântida era uma coisa muito mais imperialista do que é hoje, sabia? Existia uma coisa chamada democracia. Era império mesmo. Império do poder. As pessoas eram muito poderosas lá. E os poderosos estavam nessas arcas, né? E você vivia ali uma hierarquia de poder também. Porque a hora que a coisa começou a fuder, começou a cair, todo mundo foi para a arca, né? Os poderosos, todo mundo foi para suas bases de preservação. Ninguém é burro. Quando você tem um exército, um armamento que você sabe que vai destruir, ser destruído, você constrói a arca. Você tem uma base de preservação. Você, igual os Estados Unidos, todo mundo fez abrigo nuclear. Certo? E quem ia naquele abrigo nuclear se houvesse uma guerra nos Estados Unidos? Quem? Só a elite. O povo ia se fuder. Né? Entendeu? Então esse é um dos problemas. É claro que houve muitos problemas. Muitos problemas. Né? E aí é que vai se eliminando os karmas. Né? As pessoas vão morrendo. As pessoas, o conflito acontece, ou acontece mais briga entre si, pode haver muita morte. Oi? Não, tá bom aqui, tá alto. É que às vezes eu dou uma tossida aí, vocês me desculpem, viu, pessoal? Deixa eu ver perguntas lá, que se no futuro vamos ter tecnologia para eliminar radiação como a Atlântida, com um nível tecnológico infinitamente maior, não tinha? Não. É muito difícil, a tecnologia tem que vir de fora, essa tecnologia de eliminar radiação, sabe? Ela veio dos ETs. Os Atlantes não tinham. Eu sempre falo para vocês, é muito mais fácil destruir do que construir. Tá? Por isso que eu falei para vocês que a energia nuclear, quando a gente descobriu essa energia no núcleo, foi muito mais fácil fazer uma bomba do que fazer uma coisa útil, que desse utilidade. Tá? Foi muito mais fácil fazer uma bomba de fusão nuclear do que um reator de fusão nuclear. Para a gente aproveitar. Ninguém fez um reator de fusão nuclear até hoje funcional, operacional. Para a gente usar energia limpa, porque a fusão nuclear é uma energia limpa, não tem radiação na fusão. As bombas a gás, elas são... Mas por que são radioativas as bombas a gás? Porque a gente usa uma bomba de urânio ou plutônio para explodir a bomba H. Mas a bomba H em si, a reação da bomba H, não tem radiação nenhuma, ela não tem poluição radioativa nenhuma. Né? Mas a bomba hoje utilizada, a gente usa uma bomba de urânio para explodir uma bomba de hidrogênio. Por isso que tem radiação. Né, após a guerra nuclear, senão ela não tinha. Então, houve sim muito conflito nas bases e muita gente morreu dentro dessas bases por causa desses conflitos. É claro que chega uma hora que começa a faltar comida, começa a faltar um monte de coisa, é complicado. Mas aí eles conseguiram sair para fora, ali na região onde eles estavam, começar a plantar, começar a uma coisa artificial. Né, você tem que fazer, porque senão não tem como sobreviver. Aí não tinha sobrevivido nada. Nem para começar a nova era. Né, mas aí nós tivemos muita ajuda externa. O plano superior começou a intervir, os ETs começaram a intervir, porque tinha que inaugurar uma nova era, que é a chamada Era da Luz. Né? E os conflitos humanos sempre existiu. Nessa transição entre a queda da Atlântida e o início da Era da Luz, a gente chama de transição atlântica. O conflito era intenso. Imagine hoje, se chega uma nave extraterrestre aqui, daquele jeito que eu falei para vocês, até a gente conversar com os ET, imagine o conflito, a merda que não dá nesse planeta em todos os campos. Religioso, ideológico. Quanto tempo não demora para a gente instalar uma Era da Luz, mesmo nos dias de hoje? Sem uma guerra, sem um conflito. É complicado. Volta lá, nas perguntas. Todos têm hora certa para morrer? Isso também ocorre em uma catástrofe como na Atlântida, morreu quem tinha que morrer. Ali, quando você está num karma individual, aqui, não vai acontecer nada, nenhum desastre planetário, nós temos
um certo, vamos assim dizer, uma certa elasticidade, né, na hora de eu morrer. O plano astral pode controlar isso. Né? Eu posso morrer cedo, ou posso, se eu tiver de acordo com a minha vida, tendo um certo progresso, eu posso esticar isso. O plano astral pode ajudar a esticar e não deixar acontecer, me proteger. Tá? Ele sabe o que é mais útil para mim. Se é mais útil para mim depois da morte, ou mais útil para mim eu ficar mais um pouco. Então isso também pode ser decidido. Você pode pegar uma doença e morrer amanhã. Você pode pegar uma doença e você vir curar você fica mais 20 anos, mais 30 anos. Dá esse chance. Mas quando está no regime planetário, é igual para todo mundo, aí não tem jeito. Aí cai a bomba atômica, mata milhões. Certo? Dá uma catástrofe, vai morrer todo mundo mesmo, com ou sem karma naquele dia. Porque você está no projeto planetário. Infelizmente é assim. Né? Qual era o sistema de governo e político que existia na Atlântida? Aqui no Brasil é a República e a democracia juridicamente falando. Bom, nenhuma dessas duas a coisa acontece no Brasil. Né? O Brasil não é uma democracia, é uma pseudo-democracia. Né? Não pode ser uma democracia quando você chega lá, o mesmo político está lá há 50 anos, não entra ninguém no lugar dele. Né? É ele, a família dele, você não tem quem votar. Né? A gente chama essa democracia, por exemplo, a verdadeira democracia é você estabelecer uma coisa que eles não querem fazer isso aqui no Brasil nem a pau, porque os poderosos que estão lá no poder não vão deixar, é candidatura individual, eu não preciso de partido. Por que eu preciso de partido para me candidatar? Eu me candidato porque eu sou um cara popular, as pessoas me conhecem, vão votar em mim. Mas o brasileiro não quer deixar porque o partido é que ganha, o partido é que domina a política. Isso não é república, isso não é democracia para mim. Isso é uma ditadura disfarçada. Tá? Ou seja, você só vota naqueles que eles querem. É aquela panela que não sai nunca dali, entendeu? Então isso para mim não tem nada de democracia. Né? Então se eu quiser ser eleito, por exemplo, eu quero me candidatar agora, não posso, porque eu vou ter que entrar na prévia do partido, se o partido não me escolher, eu não sou candidato. Você está entendendo? Isso não é democracia. Democracia, se você quiser, eu vou me candidatar para vereador, vou me candidatar para prefeito. Quem quiser votar em mim, vota. Eu faço a campanha. Não. Mas isso não existe. Tá? Hoje, a democracia é uma outra história. E lá também, né, você vê, Estados Unidos tem 2 partidos. Você acha que é democracia nos Estados Unidos, com 2 partidos? Né? Ou seja, não é para ter partido nenhum. Né? Partido é dominação. Dominação ideológica. Agora o que acontece, né? Você tem 2 partidos, mas você tem 1 milhão de tendências políticas ali dentro, né? Mas existia basicamente um imperialismo em Atlântida. Tá? Era uma ditadura imperial. E essa ditadura imperial era localizada, viu? Não era o planeta inteiro, não. Você tinha os Ramayana, você tinha a Condena da Atlântida, você tinha as Américas aqui. O planeta era dividido em muitos países. E existiam divergências políticas e ideológicas ferrenha. Ferrenha. Existiam muitos, né? O poder nunca estava na mão de gente boa. Na era kármica, o poder nunca está na mão da gente boa. Né? Então é mais ou menos assim. É igual o Stalin, né? Só um exemplo, né? Pega o Stalin aí, implantando o comunismo na União Soviética. São um bando de filha da puta, cara. Esses caras vão pagar karma durante séculos e séculos e séculos. De tanta merda que fizeram. Tanta carnificina que fizeram. Tanto massacre de gente inocente. Só por impor meia dúzia de bobagem ideológica que inventaram. Isso em todos os sentidos, viu, gente? Não existe não existe um governo enquanto não existir um espírito liberto. Todos vão agir em função do ego e vão ser um bando de filha da puta se você pôr no poder. Vai ser muito difícil espíritos que não estão na era da luz, na consciência da luz, governar realmente como tem que se governar. Né? Por isso que Jesus lá atrás dava risada dos governantes, né? Era um pior do que o outro naquela época lá, né? Por isso que ele falava, meu reino não é desse mundo, vocês são um bando de idiota aqui. E Atlântida era assim também. Era uma merda.
E o duro que tinha uns elites de imperador lá que, puta que pariu. É a mesma coisa, não mudou nada, tá? Vocês estão vendo a mesma coisa hoje, vocês viram, né? Vamos ver, vamos continuar vendo. Vamos ver um ditador como Kim Jong-un lá, 50 anos no poder, mandando matar todo mundo, prender todo mundo. Ninguém vai discutir. E adorado como se fosse um deus. Um baixinho de bosta, né? Você vai ver o que acontece do outro lado do Carmo depois dele. Ele tem liberdade para fazer o que quer aqui, uma hora que morrer. Você que pega ele pros colarinhos, fala, agora você vem aqui, seu desgraçado. Aqui você não tem poder nenhum mais. Acabou. Você tinha o seu livre-arbítrio lá e fez o que fez. Então agora vamos sentar e vamos ver o que você fez e vamos passar na balança. É a balança da justiça estelar, né? Da justiça cósmica. Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas. Já viu um espírito de centro dizer que tem pessoas aqui na Terra que já deram 500 encarnações aqui na Terra e ainda estão encarnadas aqui na Terra, e você falando que a pessoa... Então manda esse espírito falar comigo. Você vai ver como ele fala um monte de bobagem, esse espírito aí. Em média, um espírito consegue dar 10 encarnações a cada 1000 anos. Em média. Tá? Se o cara tem 500 encarnações, quanto tempo ele tem que viver aqui na Terra? Fala para mim. Ele tem que estar na Terra há 50 mil anos? 10 encarnações a cada 1000 anos. O cara falou que ele tem 500. Ele está 50 mil anos aqui, certo? E fala para mim o que tinha 50 mil anos lá atrás. Aqui nesse período, que é 8 mil anos de Cristo, já não tinha nada. Esse espírito, pode ter certeza que é meia boca. O Valdo Vieira sempre falava, o que tem de espíritos, de guias cegos, em centros espíritas, aqueles espíritos guias que não sabem bosta nenhuma de nada, e vai dar mensagem em centro espírita, né? Bom, se a Atlântida tinha naves espaciais que chegavam rápido e fáceis até Plutão, por que eles não construíram marcas espaciais? Né? Porque o lance é o seguinte, cara, você vai encontrar coisas na Lua, porque aqui não é viável você construir arcas. Teria que ser um objeto muito grande. Ninguém consegue levar coisa muito grande para o espaço. Você está me entendendo? É muito difícil. Qualquer base orbital espacial cabe 10 neguinhos lá, com a tecnologia de hoje nós. Quem vai ter comida, vai ficar 3 anos para depois voltar para a Terra? Você tem que botar 1.000, 10.000, 20.000 pessoas no espaço. Não tinha tecnologia para isso na época da Atlântida também. Você pode, hoje a gente manda sonda para Júpiter, para tudo, né? Não tripulada. Mas quando que você acha que nós vamos mandar 200 pessoas para Júpiter? Mas nem pensar. Demora muito uma tecnologia desenvolver esse ponto. A Atlântida não chegou a esse ponto, não. Deixa eu ver lá. Mais perguntas. Rama estava na arca ou morreu no conflito armado? O que vocês acham? É claro que estava na arca, ele não é burro, né? Mas morreu depois, todo mundo morre, né? Não existe, ninguém fica para semente. Era um período imperial chamado Ramayana, né? Teve muitos ramas, né? Não teve um só. Né? Era como a gente fala assim, um reinado, né? Um reinado vai de pai para filha, de família, aquela coisa toda, né? Você viu como é que é a fundação do Isaac Asimov? Fundação eles chamam de geração genética. O que eles fizeram? Há 10 mil anos atrás que a família imperial são clones uns dos outros. Entendeu? Eles vão clonando. Para dizer que aquela família, aquela geração sempre é perfeita, é a mais perfeita de todas. Não pode ter variação ali. E todos são iguais, é engraçado que era tudo igualzinho. Né? Então é a família genética. Então ele chamava de geração geneticamente modificada para ser o rei, para ser o imperador. Né? Então, provavelmente na Atlântida eles tinham domínio genético. Né? Mas não tão perfeito assim, tá? Eles faziam lá a experiência de clonagem que a gente tem hoje aqui, ninguém clonou ser humano ainda, certo? Porque não quer, porque a etnia não deixa, a lei não deixa, mas que dá para clonar o ser humano dá, entendeu? E obviamente lá eles devem ter feito muitas experiências nesse sentido, né? Então,
Ai, ai. Qual é a chance de Rama estar encarnado hoje no planeta? Nenhuma. Nenhuma, não tem nada a ver com Cascarça. Tá? São coisas de 10 mil anos atrás. Você está entendendo? Esse fato aconteceu há 12 mil anos atrás. 12 mil anos. Tá? Nem que o Rama quisesse. Né? Hoje ele pode até estar aqui, mas pilotando naves espaciais, trabalhando no projeto, comandando o projeto lá de cima, que são 10 mil anos de evolução, cara. Entendeu? É outra história. Né? Vamos lá, deixa eu ver. Pelo que eu entendi, Atlântida era um sistema monárquico? Sim, era monárquico. Mas especificadamente o sistema feudal que existiu na Europa, é isso? É por aí. É por aí. Era um sistema bem feudal mesmo. Mesmo na época, né, mais evoluída e tecnológica, ainda era feudal. Gente, olha para a Coreia do Norte e vê se aquilo não é um regime feudal. Embora com mísseis nucleares, com bomba atômica, com tecnologia. É um puta regime, filha da puta, feudal, cara. Ninguém pode abrir a boca, todo mundo tem que rezar pro cara. Você tá entendendo? O cara passa na rua, todo mundo, Heil Hitler, Heil Hitler, nem a Alemanha nazista. O que você pensa na cabeça assim? E hoje, né, vivemos isso, cara. Hoje. Vai discutir com o imperador chinês. O chinês é o imperador, filha da puta lá. É um regime comunista, mas é um império aquilo lá. E olha que tem poder, tem grana, tem dinheiro, tem um diabo lá, né? Mas existe uma ditadura, né? Você vê, hoje o mundo não se entende, né? Já a ordem mundial, nós somos 3 estruturas. Tem o capitalismo, que a força está no dinheiro, né? E quem tem dinheiro manda na sua parte do mundo. Eles têm um domínio. Nos países comunistas, o poder está no Estado, não está no indivíduo. E nos países muçulmanos, nós temos o centro na religião. Entendeu? O poder está na religião. Quem faz a política é a religião. Vê o Afeganistão. Os caras vão lá e instalam um regime religioso. Né? E como é que você vai fazer um planeta único? Não tem como. Você não tem vai botar um governo único, tem capitalista e comunista, são opostos. Né? Então é complicado. Na Era da Luz, os corpos biológicos foram modificados para receber esses novos espíritos mais evoluídos, com certeza. A Era da Luz Atlântida vai ser idêntica à nossa Era da Luz. A única diferença é como nós vamos sair da Era das Trevas para a Era da Luz. Lá foi numa puta catástrofe. Aqui a gente está querendo fazer sem catástrofe. Pelo menos até agora. Né? Pelo menos até agora. A cidade de Poseidon, dizem que era linda e as pessoas tinham uma vida boa e feliz. Essa cidade foi na Era da Atlântida, ou na Era da Luz, ou das Trevas? Bom, cara, é difícil fazer essa comparação. O pessoal diz que Poseidon era a capital da Atlântida. Mas, quando a gente fala de Atlântida, presta atenção, Atlântida é um continente. Atlântida não é uma cidade. Atlântida não é o nome de um país. Você vê, quando a gente fala assim, América do Norte, quantos países tem na América do Norte? Né? Quando eu falei Europa, quantos países independentes não tem na Europa? Falando até línguas diferentes na própria Europa. Então, você tem que pensar que o continente da Atlântida, né, era muito dividido. Poseidon, segundo as pessoas dizem, era o nome de uma cidade. Tipo São Paulo. Certo? Cara, entendeu? Podia ser a capital de um país que a gente não sabe o nome, ninguém fala o nome desses lugares. A gente não tem muita informação, né? O mundo esotérico não passa muita informação da divisão política que existia na época, sabe? Mas a gente sabe que na época da Atlântida tinha, ali na norte da Índia, tudo, né? O Império Ramayana, que é o Império de Rama. Você está entendendo? Que vem nas tradições, e esse nome ainda vem da tradição hindu, que resgatou esse termo, que resgatou essa coisa lá nos livros sagrados antigos. Né? Os Atlantes, que foi destruído, mas tinha uma ponte
Os Atlantes fizeram uma ponte entre o Ceilão e o continente. Isso aqui é o quê? E se você de satélite, outro, você vê a ponte, ela está submersa. Sabia? É coisa no oceano, cara. É milhares, centenas de quilômetros para dentro do oceano. Ali no Oceano Índico ali. É muito louco. E era vestígio da civilização atlântida. Então, existiu muita coisa lá atrás. Muita coisa que vocês não imaginam. O mundo era muito complexo lá na antiguidade também. Ele não era tão simples assim, dois países brigando com todo mundo. Você tinha o continente de Lemur, você tinha a América do Sul, você tinha a Lemúria bastante grande aqui no sul. É que afundou, sobrou só a Austrália. Hermes Trismegisto poderia ser um avatar na Era Atlântida ou apenas um arquétipo? Bom, em primeiro lugar, Hermes Trismegisto não viveu na Atlântida. Hermes Trismegisto é egípcio. Tá? É a civilização aqui, ó. Vai acontecer aqui, ele está aqui. Ele não está na Atlântida lá atrás. Você está entendendo? Não tem, cara, esquece, tudo que está aqui atrás não está aqui. As pessoas que começam a fazer essa ligação estão furadas. Não tem sentido, não tem lógica. Né? Eu não sei de onde essas pessoas tiraram essa informação, quem falou para elas. Né? Não dá para concordar com tudo que a Blavatsky fala, que o pessoal da teosofia fala. Entendeu? Tem muito erro ali. Não dá. Né? Foram os Atlantes que construíram as pirâmides? Sim. Mas os Atlantes pós-dilúvio. Os Atlantes na Era da Luz que construíram as pirâmides. Não foi egípcio. Tá? A pirâmide foi construída nesse período de tempo aqui. Ó. Nesse aqui. Muito antes do início da Era das Trevas novamente. É verdade que existia cidade subaquática na Atlântida? Isso foi na Era da Luz ou das Trevas? Bom, em nenhuma das duas. Né? Ninguém, não tem sentido ficar fazendo cidade embaixo d'água. O ser humano não vive embaixo d'água. O que existiam é alguns centros de pesquisas aquáticos sob o oceano. Isso existia. Até na Era da Luz, se estudava muito o oceano. Né? As formas de vida do oceano, como instrumento de instrução. Tinha aquários gigantescos. Eles faziam elevadores, desciam até a base e ali estudavam o oceano, mas ninguém ficava morando como cidade ali. Tá? É por isso que existe uma tradição de Atlântida no fundo do mar, mas não, ninguém vai morar. Nós não somos seres aquáticos, nós somos seres aqui da superfície. Ou fazer uma base para morar embaixo, para quê? Não precisa, não tem sentido. E outra, na Era da Luz, a gente sabia que a gente estava aqui para ir embora. Ninguém ficava fazendo muita coisa na superfície, sabia? Todos os espíritos na Era da Luz, nós sabíamos que não era necessário construir nada na superfície da Terra. Porque nós não íamos viver por aqui. Nós estávamos numa transição de despertar e ir embora daqui. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Os valores mudam muito depois que você entra na Era da Luz. Os valores internos das pessoas. Então você não vive pelo ego. Você não vai fazer uma puta cidade para 10 milhões de pessoas. Não tem. Por isso que as cidades eram mais campestres, as pessoas misturadas com a natureza, os prédios eram pedra, pedra, pedra. Você não vai ver material plástico, coisa da Atlântida. Né? E as tecnologias não se permitem deixar nada para a civilização nas trevas que virá depois. Nenhum tipo de tecnologia. As tecnologias são proibidas, porque o ser humano não pode... Na Era das Trevas, ir lá pegar uma tecnologia de uma nave interestelar. Pô, não tem sentido. Vamos lá. Existiam centros espíritos em Atlântida na Era das Trevas? A ciência dele chegou perto de descobrir espíritos da... Bom, não. Existia médiuns sensitivos e paranormais. Isso sempre existiu. Tanto lá na Atlântida como na antiguidade da nossa era. É uma característica do ser humano. E uma forma do plano espiritual intervir na superfície, tá? Isso existiu. Sim, existia. Não era tão diferente daqui, não. Vamos lá, Ju, mais para cima. Se em Atlântida eles faziam clonagem de ser humano na família real, eles acharam que voltava o mesmo espírito no clone e descobriram que entrou outro espírito. Bom, aí que tá. É muito difícil saber porque
Não era todo mundo que era espiritualista na Atlântida. É igual hoje. Hoje você tem que entender o seguinte. Se o governo fosse espiritualista, seria tudo diferente. Tá? Mas os governos não são. A China não é espiritualista. Né? O governo chinês não é espiritualista. O governo russo não é espiritualista. Senão não ficava matando, fazendo aquelas merdas que fizeram durante... Né? O governo... Ninguém, nem o capitalismo americano é espiritualista. Não tem espiritualista no poder. Né? Esse é o ponto de chave da questão. Você já ouviu falar no planeta de nome Quiron? Os Atlantes malas sem alça foram para lá. Dizem que Quiron é um planeta primitivo. Bom, gente, presta bem atenção. Use a inteligência de vocês. Essa coisa de Quiron aí, estão falando aí, né, acho que quem está falando muito isso é o filhinho lá do discípulo do Chico Xavier, lá esqueço o nome dele. Né, que está dando umas palestras, falando que o Chico falou, tal, que o planeta Chupão seria o planeta Quiron, né? Planeta primitivo, onde as almas da Terra iriam. Na época da Atlântida, use a inteligência, são 12 mil anos atrás. Se eu colocar uma civilização primitiva da Atlântida há 12 mil anos atrás, hoje ela não está primitiva, hoje ela está igual a nós, na era da luz, quase. Entendeu? Então, os planetas são palcos, apenas palcos. Né? Onde as civilizações da Atlântida, se você botou todo mundo na Atlântida, hoje a gente já está igual nós, pô. São 10 mil anos depois. Agora vamos supor que vai todo mundo, o Chupão leva toda essa transmigração de hoje, vamos supor, para o Quiron. Tudo bem, e daqui 5 mil anos, como é que vai estar esse Quiron? Né? Não é assim, o planeta ele não é sempre na merda, né? O planeta não tem nada a ver com a história, quem tem a ver é as almas que vão habitar os corpos e o projeto que vai ser instalado ali. Tá? Pensa assim. Quem construiu a muralha da China? Foram os Claro que não. Quem construiu a muralha da China foi o imperador chinês, pô. Todo mundo sabe disso. Né? Tem muito de vocês que trabalhou lá na construção do muro. Isso aí tem 2 mil anos de história só. A muralha da China. Volta, é possível ter 500 encarnações contando em outros planetas físicos, como por exemplo os planetas... aí sim, aí você já está falando outra coisa. Né? Mas mesmo assim, é meio ilógico você ficar 50 mil anos com experiências em planos densos da matéria. Aí você é um ser muito burro, né, que não aprendeu nada. Né? O espírito não precisa passar muito tempo na matéria para aprender. Nós não somos seres materiais. Sabe? Com 2 mil anos já chega, não quero voltar mais para essa bosta. Todo mundo é assim, até vocês são assim. Tá? Não tem essa história. É muito complicado, a gente aprende, todo mundo aprende. Né? Nós vamos chegar a uma época que não vai ter mais experiências planetárias na galáxia. Nós vamos extinguir. O universo está em um processo evolutivo também. As galáxias estão no processo evolutivo. Nós vamos chegar a um momento, isso foi o que os caras me disseram, que não vai ter mais experiências planetárias físicas, não vai ter ser necessário. O universo vai entrar em outro plano, outra questão. Né? Planetas físicos não vão ser mais úteis, no sentido, né? Só para a gente passear, para ver a beleza, né? Essa coisa toda, mas eles serão extintos. Né? Por isso que eu falo para vocês, é raro, é muito raro, ter planetas com vida no plano físico. Você vê, por que tem Vênus? Vênus é uma bosta, não tem nada em Vênus lá. Mas tem vida no plano astral de Vênus. Aí sim é outra história. Mas no plano físico de Vênus, ali é o inferno. Não são tantos os projetos planetários em superfícies densas mesmo. Sabe? Porque cada sistema solar, quantos planetas vai ter condições de forma de vida? Você vê, Vênus está na zona habitável. Mas mesmo assim ele é o inferno. As unidades materiais dos Atlantes eram idênticas aos nossos de hoje. O que você quer dizer com unidade? Metro, quilo, essas coisas? Claro que não. É óbvio que não. A matemática dos Atlantes tem outra simbologia, outra escrita, outras coisas. Né? Hã?
Os atlantes eram exatamente como os índios norte-americanos. Eles eram pele vermelhas, morenos e às vezes tinha até olho azul. Os povos nórdicos lá, porque não tinha uma etnia só na Atlântida. Tá? Entendeu? Existiam várias etnias diferentes na Atlântida. Certo? Uma das etnias, Atlantes, é os nórdicos europeus. E outra etnia é os índios americanos. Que biologicamente eles se preservaram e vieram, né, com o passar do tempo, evoluindo depois desse tempo aqui ainda. Porque os corpos biológicos, eles eram parecidos, não dizer que era igual, porque na Era da Luz tudo mudou, né? No plano astral de Marte tem vida também? Tem. Sempre tem colônias. Sempre colônias. Não é bilhões de pessoas. Colônias. Colônias. Né? São colônias específicas para determinados projetos. Certo? São colônias científicas, são colônias de trabalho, colônia operacional. Às vezes os caras constroem uma coluna só de gente louca, só de gente perturbada, para ser tratado, para ser trabalhada naquela condição, naquela colônia específica. Tá? É assim que funciona. Tá. Vamos lá. Acho que em 20 encarnações a pessoa não tem tempo de experimentar tudo que o planeta físico pode dar de experiência. Principalmente socialmente falando, ou não? Eu não vejo isso não. 20 encarnações é 2.000 anos. Né? 20... Tem outro lado também. Vocês entendem que do outro lado vocês estão vivendo também. É uma sociedade do outro lado. Tem todas as coisas que tem aqui, tem lá. Tem gente ruim, tem gente filha da puta, tem tudo lá. Os que morrem vão para lá. Né? Então a sociedade continua. Às vezes não é tão... Vocês estão se apegando muito à matéria. Tem que largar essa bosta aqui, cara. Vocês têm que desapegar desse negócio aqui, querer sair daqui o mais rápido possível. Né? 10 encarnação tá bom demais, já paguei meu carro, quero ir embora dessa merda. Entendeu? Não fique achando que você vai dar 500 encarnação na matéria, mesmo em outro planeta, é fria. Tá? Então é isso. Oi? Deixa eu mostrar para você, tem uns videntes paranormais aqui que falavam muito de apocalipse. Né? Eles diziam, se houvesse um apocalipse planetário aqui, agora, geológico, como eles previam, muitos dos videntes, inclusive Trigueirinho, muitos outros previam, o mapa seria esse. Passa aí. Então, vocês estão vendo que tudo que vocês brigam pela Amazônia, a Amazônia desapareceria. Ela seria totalmente inundada. A bacia cisplatina seria totalmente inundada. Você pode notar, toda a zona costeira do Brasil seria desaparecida e só o Planalto Central ficaria existindo no Brasil. E ao norte, as Guianas, as montanhas do Himalaia, dos Andes, seriam... Os Estados Unidos, toda a região do norte dos Estados Unidos seria inundada. Nova York, Washington, sobraria só aquela cadeia montanhosa aqui mesmo. Né? Aqui você está vendo que levantaria o continente de Mu de novo. Ó. Certo? Né? O continente de Mu se levantaria, e você tem aqui o lado direito do nosso mapa aqui, a Austrália, o que sobrou, que afundaria, a África seria inundada, todo o deserto do Saara seria inundado, né? E a Europa desaparecia quase que completamente. Né? E essas terras que poderiam subir aqui seriam Atlântida. O resto da Atlântida antiga, que voltaria nesse ponto, perto das Ilhas Canárias, aqui, ela viria à tona como parte da Atlântida. E aqui subiria um continente novo lá em cima. Né? Também. Tá? Então, mais ou menos assim que os videntes estariam prevendo se houvesse uma guerra nuclear, um apocalipse e a destruição, hoje, por uma catástrofe geológica. Certo, pessoal? Me despeço de vocês, desejo muito amor, muito carinho a todos, muita luz, né? E obrigado aí por me suportar, que hoje eu não estou assim muito legal com a voz, aí, que a minha garganta está raspando. Namastê, pessoal.